Bem, hoje nós vamos falar sobre sexo do ponto de vista evolutivo, por que teria aparecido sexo, esse assunto tão importante na vida de todo mundo. As questões que vão ser abordadas nessa aula são a questão de sexo e reprodução, a reprodução sexuada com vantagens e desvantagens, a questão da partenogênese, que é a mudança secundária da reprodução sexuada. Por que sexos diferentes? Por que indivíduos com sexos separados? Por que não 3 ou mais sexos? Consequências do ter 2 sexos, as diferenças entre os sexos, a questão do dimorfismo sexual, depois a questão da monogamia ou poligamia, e, finalmente, a gente vai abordar uma outra hipótese para explicar a questão da reprodução sexual. Pode haver, muito bem, reprodução sem sexo. Então, sexo e reprodução são coisas diferentes e fenômenos, processos separados, tá? Então, eles podem ser separáveis, sem qualquer prejuízo de compreensão de cada um deles. Então, no caso de reprodução sem sexo, nós temos fissão e brotamento, tá? A fissão é aquela que acontece com as bactérias, por exemplo. Cada célula bacteriana, ela cresce, ela se divide em duas, né? Nós temos na biologia uma questão que pode bugar a mente dos matemáticos, que os organismos se multiplicam dividindo-se, tá? Então, é por causa desse tipo de reprodução. Nós temos também o brotamento, que é a possibilidade de que uma parte de um organismo vai originar um outro organismo independente, tá? Isso é comum, por exemplo, nas esponjas, né, que aqui estão representadas, e também isso é muito comum, né, se você muda, né, de plantas, você tem, por exemplo, a grande maioria dos procedimentos de cultivo de cana-de-açúcar são por separação dos colmos, né, dos caules da cana-de-açúcar que brotam gerando uma planta completa. Sexo não reprodutivo existe também. Você tem a possibilidade de troca de material genético entre indivíduos diferentes, que isso confere, né, o que significa, o que seria o sexo mesmo, né, a passagem de material genético de um indivíduo para outro. Então, aqui nós temos uma representação esquemática, né, de um sexo não reprodutivo, em que você não tem o aumento do número de indivíduos, apesar de ter a existência de sexo entre eles. Né, você tem aqui, na primeira coluna, 2 indivíduos, né, que eles têm um micronúcleo e um macronúcleo. O macronúcleo é maior, né, que é representado por um círculo maior, o micronúcleo é menor. Os dois, eles se tornam micronúcleos, e aí você tem a troca entre eles. Cada um dos indivíduos fornece e recebe um micronúcleo. Após essa troca do material genético, você tem o crescimento de um desses micronúcleos que vai originar o macronúcleo. O macronúcleo consiste do material genético do micronúcleo multiplicado diversas vezes, com bastante redundância. Isso daí favorece a eficiência da produção, da síntese do material que é produzido de acordo com aquilo que existe nos genes, certo? E com relação à reprodução sexuada e assexuada, que você tem a combinação de sexo e reprodução, quando você tem reprodução sexuada, você tem uma parcela da população que não está envolvida na reprodução, não está produzindo novos indivíduos. Então, você imagina aqui, né, você tem machos e fêmeas, os machos participam secundariamente do processo de formação dos novos indivíduos. Tá, no caso que você tivesse só, aí está representado de uma forma que só aparece fêmeas, né, mas não necessariamente é isso. Então, você teria uma eficiência demográfica muito maior na reprodução assexuada. Tá? Então, se você tem essa vantagem de 2 vezes, em teoria, né, para reprodução assexuada, que você não tem
que não tem que ter existência, né, dessa parcela da população, né, que seria dos machos, tá? Por que você tem a reprodução sexuada? Existem também algumas vantagens da reprodução sexuada. A primeira delas, a que primeiro salta à vista, é a possibilidade de recombinação. O que significa isso? Quando você não tem recombinação, para que duas mutações aconteçam no mesmo indivíduo, elas têm que ser de forma sequencial. Primeiro precisa haver uma mutação, né? Então você tem aqui no esquema de cima são indivíduos que estão proliferando, né? E cada vez que aparece um mutante, ele está representando como muda de cor, né? Fica um pouco mais escuro, tá? Então, para que haja duas mutações no mesmo indivíduo, é primeiro que tenha havido num antepassado dele, para depois ter nesse outro indivíduo a produção desses dois mutantes. Quando você tem recombinação, você tem a possibilidade de que a mutação aconteça em linhagens diferentes. Então, você pode ter um indivíduo que teve dois tipos de ancestrais, né? Dois tipos de ancestral, em que cada um deles teve uma mutação. Então, em termos de produção de combinações genéticas diferentes, o fenômeno da recombinação favorece muito, em termos de eficiência, isso. Outra vantagem da reprodução sexuada é que, se você não tem o fenômeno de recombinação, você tem aqui a possibilidade de ter um acúmulo de mutações deletérias. Então, o que eu vou pensar aqui? Né? Então, eu tenho aqui um diagrama, um histograma, né, que são 3 fases. No histograma superior, você tem uma distribuição de indivíduos que têm um determinado número de mutantes, de alelos mutantes. Vamos pensar que cada um desses mutantes é parcialmente deletério. Então, você tem indivíduos com 0 mutantes, 1, 2, 3, imagina uma distribuição qualquer. Aí tem uma distribuição binomial, né, tipo Poisson, de distribuição de número de mutantes. Então, você tem indivíduos que não têm nenhum desses mutantes deletérios. Só que, à medida que acontece uma mutação neles, eles passam. Não existe mais indivíduos na população com 0 mutantes. Então, o que aconteceu? Isso aconteceu um mecanismo como se fosse uma catraca. Uma vez que passou de que a população não tem mais indivíduos com 0 mutantes, passou a ter pelo menos um, é como se tivesse um dispositivo de catraca. Daí não volta mais, tá? E depois, quando você tem a etapa subsequente, é que você tem o menor número de mutantes por indivíduo é 1, uma vez que você tem uma mutação nesse, pronto, acabou. Ele passou a ter 2 mutantes. Então, seria um acúmulo irreversível de mutações. A recombinação permite que você também elimine esses mutantes indesejados. Tá? Você tem, por um lado, o favorecimento do aparecimento simultâneo de mutações desejáveis e a eliminação de indivíduos que têm têm mutações indesejáveis. Outro assunto que nós vamos abordar é o seguinte: da mesma forma que você tem uma vantagem do aparecimento da reprodução sexuada, você tem também a possibilidade de reversão. Embora muitos autores considerem a partenogênese como um tipo de reprodução sexuada, tá? Ela não é muito diferente conceitualmente do brotamento ou de uma fissão, tá? Nesse caso, existem vários tipos de partenogênese. Uma delas, né, simplesmente você tem, por exemplo, a possibilidade de fecundação, né, do óvulo a partir por um dos corpúsculos polares. Você tem a possibilidade da divisão do genoma do óvulo para se tornar diploide. Quer dizer, você tem vários tipos. Aqui, nesse caso, nós estamos abordando um caso de uma espécie de lagarto do sul dos Estados Unidos, a Aspidoceles tessalata, que só tem fêmeas. Você não encontra machos na população.
e as fêmeas produzem fêmeas. Então, isso daí é exatamente o sonho das Amazonas realizado. O que são essas Amazonas? As Amazonas eram pertencentes a uma tribo lendária, isso é uma lenda antiga, em que elas seriam mulheres guerreiras, em que mulheres só produziriam filhas. Então, você tem exatamente aí essa situação nesses lagartos, né? E na espécie humana não existe isso, tá? E tem, como curiosidade, existem algumas espécies de lagartos que elas são partenogenéticas, então fêmeas produzem fêmeas, mas acontece que isso só acontece, elas só ficam, só existe a formação do ovo maduro a partir de uma fêmea depois de uma cópula com um macho de outra espécie sem que tenha tido a fertilização. Aquela cópula que aconteceu com o macho foi só simplesmente um processo de desencadeamento da formação do ovo só de fêmeas, tá? Agora, isso daí é secundário. Originalmente, essas espécies tinham reprodução sexuada por fertilização cruzada, né? Macho de fêmeas. O que a gente observa é que parece que isso daí significa um fim de linha evolutivo. Como assim fim de linha? Eu vou mostrar aqui. Acontece esporadicamente, não é uma coisa muito comum. É muito raro você ter um grupo inteiro de organismos que tenham exclusivamente reprodução assexuada, esse tipo de reprodução, que é por partenogênese, tá? O único grupo estável que tem um grande grupo de indivíduos, de organismos que tem reprodução por partenogênese são os rotíferos bideloides. Mas isso é questionável porque não é exclusivo, eles têm também reprodução sexuada, tá? Então, existem ciclos de reprodução assexuada por partenogênese e ciclos de reprodução sexuada com machos e fêmeas. Tá? Então, isso, né, tem algumas demonstrações experimentais que indicam a causa do problema. O problema é que acontece quando você não tem reprodução sexuada. Você pode ter um acúmulo de mutações deletérias. Então, aqui foi uma crise, né, mutacional observada em linhagens experimentais de mosquinhas, certo? Moscas das frutas, drosófilas, né, que foram forçadas, elas ficaram protegidas de seleção, quer dizer, não existia, os indivíduos que se reproduziam eram escolhidos totalmente de forma aleatória para a geração seguinte, então, eles não tinham muita competição entre eles, então, e o que aconteceu? Com isso, você tem um aumento, né? Se você não tem seleção, você tem um aumento de mutações deletérias. Uma outra questão que aparece, por que existem diferenças entre os sexos, certo? Você poderia ter um único sexo, tá? Se a questão é simplesmente a recombinação, né? Você poderia ter essa possibilidade. Então, existem algumas teorias, algumas hipóteses também, né, sobre essa existência de diferença entre os sexos, tá? Aqui nesse caso tem um exemplo, né, de vários casais aí, né? Se eu perguntar para vocês quem é o macho e quem que é a fêmea, nesse caso aí eu coloquei uma coisa que não é muito comum. Normalmente, né, os machos são aqueles que estão mais com decoração, com uma coloração mais aberrante que as fêmeas, mas não, aqui nesse caso tem todo tipo de combinação. Então não é possível só olhar e dizer quem que é macho, quem é fêmea. Existe uma maneira de você saber
sem errar, para qualquer espécie, quem que é o macho, quem é a fêmea, né? Qual que é essa maneira? É o tamanho do gameta, tá? Existem pouquíssimas espécies em que você tem reprodução, em que você tem a participação de gametas de tamanho igual. Esse fenômeno é chamado de isogamia, tá? Isso daí acontece em Chlamydomonas, né? Que é uma alga unicelular, em que você tem a produção dos gametas que são iguais. Ali não está falando em macho e fêmea, está falando em positivo e negativo, né? Em que você tem a combinação desses dois tipos de gameta sem que eles tenham uma diferença morfológica entre eles, tá? Oogamia seria o caso em que você tem um gameta é muito grande, né, o ovo, e outro gameta é muito pequeno, e normalmente ele é móvel, que é o espermatozoide. Então, muito provavelmente a evolução da oogamia se deu a partir da isogamia, né? Você teria a contribuição de genomas de dois indivíduos diferentes para formar os dois genomas diploides de um novo organismo, que seria a isogamia. Você poderia ter uma diferenciação dos tamanhos dos gametas, produzindo a anisogamia. E, finalmente, você teria o caso mais radical, oogamia. Agora, por que se dá esse fenômeno? Por que é tão disseminado a oogamia? Você tem animais e plantas, todos eles que você tem um indivíduo que produz gameta muito pequeno e outro que produz gameta maior, né? Que seria aquele que tem. Porque é o seguinte, isso é uma questão em que você tem a máxima possibilidade de evitar qualquer tipo de trapaça. Tá? Eu vou explicar. Se você tem uma situação de isogamia, o que pode acontecer? Se tem um indivíduo que produz um gameta um pouquinho menor, qual a vantagem que ele vai ter? Ele vai ter a vantagem de produzir mais gametas, supondo que ele tem uma certa quantidade de matéria e energia para gastar na produção de gametas. Se ele produz mais gametas, ele pode, e cada um deles menores, ele pode ter a possibilidade teórica de ter maior sucesso reprodutivo. Só que isso daqui, se você pega dois indivíduos que vão participar de reprodução e que os dois deles trapacearam, você vai ter uma quantidade de material para o ovo desse próximo descendente, né, que pode ser insuficiente, tá? Então, por outro lado, se você tem um indivíduo que produz um gameta um pouco maior, né, ele só vai ter vantagem se for fertilizado por um gameta menor e ele vai ter a desvantagem de poder produzir menos gametas. Tá? Então, a situação que está em equilíbrio é uma situação justamente que um produz gametas que tem a quantidade mínima, que é praticamente só material genético, e o outro produz aquela quantidade suficiente para a produção de um novo indivíduo. Tá? Então, isso daqui é um mecanismo que é aceito como responsável pela grande quantidade de reprodução por oogamia. Bem, como vocês viram, né, a existência ampla de dois sexos, né, para a reprodução, em que um deles produz um gameta grande e outro produz um gameta muito pequeno, ele meio que limita as possibilidades de outros sexos, pelo menos com relação ao tamanho dos gametas. Você tem muito poucas situações na natureza em que você tem mais do que dois sexos. Existem algumas situações em que você tem vários tipos em que você tem polaridades diferentes, que certos indivíduos podem se cruzar com outros, mas não se referem a essa questão
que separa machos e fêmeas, né? O macho é definido como aquele organismo que produz o gameta menor, muito pequeno, e a fêmea é aquele indivíduo que produz o gameta maior, o óvulo, tá? Por quê? Porque isso daí é uma configuração evolutivamente estável, né? Você convergiu para uma situação de melhor, de maior eficiência, em que você tem um cruzando com o outro sempre, tá? Você não tem dois gametas maiores se fundindo, nem dois menores, que seria inviável, então você sempre tem um menor com um maior, tá? Então isso daí é uma das explicações para a situação que você não tem um terceiro ou quarto ou quinto sexo nesse sentido. E outra questão, você ter reprodução sexuada não implica necessariamente que indivíduos diferentes sejam de sexos diferentes. Você pode ter muito bem dois sexos no mesmo indivíduo. Isso acontece, não acontece na espécie humana, óbvio, mas você tem o hermafroditismo, tá? Que seria a existência do indivíduo com dois sexos, né? Hermes é um deus masculino, Afrodite é uma deusa feminina, hermafroditismo é que tem masculino e feminino no mesmo indivíduo. Então, os indivíduos que têm sexos separados, eles são chamados de dioicos. Então, duas casas, sexos e indivíduos diferentes. As pessoas, né, têm pessoas de um sexo ou de outro. O mamão, né, é uma planta que tem sexos em indivíduos separados. Tanto é que se você comprar um mamoeiro, você fez besteira. Você tem que comprar um mamoeiro macho, um mamoeiro fêmea, para você poder ter a produção de mamão. Isso eu descobri porque eu estava morando numa casa, minha mulher resolveu comprar pé de mamão, e aí explicaram para ela, você tem que comprar dois, né? Então, depois deu certo. E tem indivíduos que têm os dois sexos no mesmo indivíduo. Então, isso acontece nas minhocas, tá? Você tem as minhocas, elas têm uma parte que é masculina e outra parte que é feminina. A cópula das minhocas, ela é feita assim, tá? Tem um acoplamento que você tem a fecundação da parte masculina fecundando a parte feminina do outro indivíduo e vice-versa, tá? Então você tem as duas fertilizações acontecendo ao mesmo tempo. Nos caramujos você tem, né, a possibilidade também de hermafroditismo. Quem tem aquário em casa pode passar pela situação em que você tem, olha, apareceu um caramujinho, né? E depois isso vai acontecer em casa, então eu sei por causa disso, né? Depois de repente aparece muitos caramujinhos, sendo que eles são resultados da fecundação de um indivíduo por ele mesmo. Várias plantas também, né? Vocês podem ter autofertilização até, né? Beleza? Então, você tem dois sexos, os sexos se diferenciam pelo tamanho do gameta e você pode ter os dois sexos do mesmo indivíduo, tá? Uma questão que se coloca também é que a questão do dimorfismo. Você não precisa ter necessariamente formas grandes, a forma macroforma, né, a forma maior, não é necessário que seja diferente, mas acontecem situações em que os machos e fêmeas se diferenciam de uma maneira bastante pronunciada, tá? Então aqui você tem, né, o mandril, né? Você tem o macho todo colorido, né, com relação à fêmea, e tem aqui o pavão, né, que é um dos exemplos mais emblemáticos de dimorfismo sexual, tá? Então a cauda do pavão, ela é considerada como um display, né? Quer dizer, o macho apresenta, né, também apresenta aquela forma exuberante. E aí, como que você explica o aparecimento disso? Uma das explicações, evidente, não é a vaidade, né? Ele está falando assim, olha, eu carrego todas essas penas na minha cauda e isso significa que eu sobrevivi até aqui sem que essas penas tenham sido danificadas. É um sinal, ele está mostrando um sinal de que ele tem ausência de doença. Se ele passou por brigas durante a vida dele, ele se deu muito bem. Então, ele está mostrando a integridade, né? De uma forma direta, não intencional. Tá?
Isso é questionável, né? Embora certas situações mostram que aquilo lá, aquele organismo, aquele indivíduo teve um bom desempenho durante a vida, no caso, aquele que conseguiu sobreviver com essa cauda gigantesca, né? Mas será que isso daqui não é um certo exagero? Pode ser. Existem teóricos que defendem a seguinte hipótese, eu vou mostrar nessa figura aqui, em que você teria um estágio inicial desse display que ia estar segurando uma boa uma boa característica, né, características desejáveis, e isso está indicando indiretamente para a fêmea, né, quando ela faz a escolha, de que que é um indivíduo de grande sucesso. Só que isso pode ter ultrapassado o ótimo, né? Por quê? Porque as fêmeas que também sofreram seleção no sentido de escolher o macho mais exuberante, as duas coisas atuaram no sentido de forma sinergística, né, de tal forma que alcançou até uma situação que poderia chegar até a prejudicar a própria sobrevivência do pavão, que andar com um negócio desse pode dificultar a vida. Esse é um jeito de se enroscar em várias plantas, etc. Tá? Mas isso daí é uma ideia, né? Não necessariamente, mas que isso teria acontecido como uma forma de demonstração de que tem sucesso, sim, né? É uma causa. Isso daqui é uma coisa bastante interessante, que você tem nas andorinhas essas caudas, e foi feito um experimento em que se demonstrou que se você recortasse as caudas dessas andorinhas, né, dos machos dela, elas eles tinham dificuldade em conseguir acasalamento. Por outro lado, se você adicionasse essa cauda de novo, né, se você recortou a cauda, se você adicionasse uma cauda até maior, isso implicava em maior sucesso reprodutivo. Tá? Então, você tem muitas das vezes dimorfismos sexuais que se devem a esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, aparentemente, a juba do leão, ela não está indicando, ela pode indicar não perda de pelos por doenças infecciosas, por exemplo, na questão. E tem também, né, outras situações aqui. Tá vendo essa aranha aqui nesse canto aqui? O macho é essa aranhinha pequenininha, e essa aqui é a fêmea, a grandona, tá? Então você tem várias situações, né? Galo e galinha, tem peixe, tem aqui seguindo esse cervídeo e por assim. Então, qual é a origem do dimorfismo sexual? Uma das explicações é a existência de haréns, né? Se você tem um dos sexos, né, no caso aqui, que ele consegue se atrair mais fêmeas, né? Então, é uma situação de poligamia, você tem dimorfismo sexual atuando. Agora, quando a gente fala em harém, né, imediatamente esse tipo de figura que aparece, né? Você tem o sultão aqui com as mulheres que são componentes do harém, as várias esposas do sultão, né, o homem de posse. Agora, dificilmente a gente pensa numa situação contrária, né? Agora, isso daí existe, tá? Não na espécie humana. Na espécie humana, você tem a tendência geral à monogamia, na verdade. Nesses casos assim de ter haréns é um caso bastante raro, tá? Mas, por exemplo, nos Jassanã, que é uma ave que existe lá nas regiões alagadas do Pantanal do Mato Grosso, por exemplo, né, tem uma poligamia. Então, essa poligamia aqui tem um macho para várias fêmeas, é chamada poligínica. Né? Gino vem do sexo feminino. Lembra? Gineceu e androceu? Gino e andro, né? Andrógeno. Né? Andro é a parte masculina e gino é a parte feminina. Então, poliginia é o fato, é a situação em que você tem um macho para várias fêmeas. Você tem também a poliandria,
muitos andros, muitos machos para a mesma fêmea. Essa situação, a situação em que você tem poligamia, são situações em que você tem primeiro, quando você tem poligenia, é uma situação que o território defendido pelo macho é uma coisa muito importante para a sobrevivência da descendência, da prole. Tá? Agora, quando você tem uma necessidade de contribuição de muitos elementos, né, para a produção de uma prole, você tem a possibilidade, inclusive, da poliandria, em regiões bastante difíceis de conseguir recursos, você tem a colaboração de vários machos, mesmo que alguns deles não sejam os pais efetivos daquela prole, eles estão, de uma forma, pelo menos indireta, aumentando a sua própria chance de sobrevivência. Tá? Aqui, nesse caso, quando você mostra, quando você produz artificialmente monogamia para uma situação em que você não tem natural, né? Aqui é um caso assim que você tem a fenômenos de cortes, também mosca das frutas, né? Esses bichinhos são fantásticos de se trabalhar, por isso tem muita coisa feita com eles. Então você produz uma situação em que você só tem um macho para cada fêmea, você não tem a competição entre machos. E com isso você causa um problema, né? Eles ficam a descendência dessas mosquinhas que foram criadas sem que tenha tido competição entre machos para conseguir cópula com as fêmeas, você produz machos que não são muito bons para produzir a corte. Eles não fazem aquela corte tão exuberante como num caso que você tem bastante competição. Tá? Uma situação em que você tem uma relação, aqui são algumas situações que você tem uma relação do grau de dimorfismo sexual com o grau de poligamia. Tá? Então, organismos que têm maior quantidade o harém é maior, você tem um caso também de dimorfismo sexual aumentado. Tá? Então, aqui você tem casos nos primatas, tá? Você tem caso entre os ungulados, que são os mamíferos com casco, cavalo, etc. E tem os pinipédios, são focas, pinípedes, focas, leões e lobos marinhos. Daí tem alguns casos, né? Tem caso de leão marinho, né? Que você tem haréns muito grandes, né? E o macho é gigantesco, né? Então acontece esse tipo de coisa. Existe uma relação entre o tamanho do harém, o grau de dimorfismo sexual e a necessidade do território, de ter um território, porque em certos casos o território é extremamente importante. Tá? Se existem territórios que são muito importantes para a sobrevivência da prole, você tem muita disputa entre machos para esses territórios. Isso resulta em dimorfismo sexual. Agora, tem uma coisa curiosa com relação à monogamia. Tem muitas espécies monogâmicas. Não é só na espécie humana que você tem monogamia acentuada, mas você tem muitas situações em que você tem casais que são que duram, tem muitos casos que casais que duram a vida inteira. Agora, antigamente, antes do advento de testes moleculares, achava que a monogamia era um fenômeno extremamente genético, né? Que você tinha uma fidelidade muito grande entre os parceiros. Com a existência dos testes de paternidade que foram aplicados em grande escala nessas espécies, descobriram que a fidelidade é uma coisa excepcional. Na verdade, você tem a união do casal é uma situação social. A prole que vem, né, não é necessariamente sempre daquele casal. Tá? Então, isso daí foi uma das grandes descobertas dos últimos anos, né, depois
nos últimos anos não, das últimas décadas com relação a esses testes de paternidade. Agora, eu vou terminar aqui a apresentação para tirar um pouco a ênfase de que a reprodução ela implica, né, você tem reprodução sexuada como uma coisa que uma situação que aumenta muito a chance de produzir variabilidade genética, tá? Agora, não necessariamente isso daí é verdade. Tem uma questão aí que se coloca, né, quando a gente vai ver que fenômenos podem ser explicados por situações diferentes. Muitas das vezes você tem situações que não têm, que não são mutuamente exclusivas. E esse é um dos casos bastante claros disso daí. Não só a reprodução sexuada aumenta a variabilidade, aumenta a formação, né? Como também você tem a possibilidade de que dois genomas, quando se encontram, um seja reparado com relação àquilo que está no outro genoma. Então, existe um sistema de reparo que é o chamado reparo recombinacional homólogo. O que significa isso? Você tem a possibilidade de que os dois genomas sejam reconhecidos e sejam modificados de acordo com o que existe no outro. Então, esses genes, vocês já ouviram falar, nessa disciplina, BRCA1 e BRCA2, que são justamente aqueles genes ligados a câncer de mama, breast cancer 1 e breast cancer 2. Tá? Então, e são exatamente esses genes. Então, aí você já tem uma ideia do que acontece na ausência deles, né? Se você tem esses genes defeituosos, você tem muito risco de dano do material genético. Então, eles fazem justamente esse acerto do material genético usando um genoma com relação ao outro. Tá? E então, assim a gente pode enxergar o sexo de uma outra forma. O sexo pode ser o preço pago para manter a informação genética, não para produzir variação. Tá? Então, quando você tinha na evolução o mundo de RNA, primeiras etapas da evolução, você tinha uma única informação. Quando você tem o DNA, que você tem as duplas fitas, você tem uma redundância na informação. E você tem uma outra redundância quando você tem em organismos diploides. Tá? Então, você tem a informação redundante. Agora, quando você tem reprodução sexuada, você tem, de geração para geração, genomas que vêm de indivíduos diferentes que são juntos. Novamente, então, isso possibilita a verificação de um genoma com o outro, com relação ao outro. Tá? Então, o sexo pode ser, na verdade, um mecanismo extremamente conservador de manutenção do genoma. Certo? Aqui você tem o tamanho dos genomas conforme os organismos. Note que a escala é logarítmica aqui, tá? É exponencial, né? 10 à quinta são 10 mil pares de base, 1 milhão, não, 100 mil pares de bases, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões. Então, você tem os tamanhos dos genomas dos organismos que eles cresceram muito, né, durante a evolução, e realmente se você tem um genoma muito grande, você tem um risco muito alto de perda de informação por causa de problemas de mutações acumuladas, né? Quer dizer, você tem uma certa possibilidade de deterioração da informação genética. Isso daí pode ser verificado, inclusive, experimentalmente. Aqui se mostra quando você produz por nocaute genético. O nocaute é uma técnica que você destrói a capacidade de atuação de alguns genes. Então, se você muda esses genes que são capazes de consertar a informação genética, você tem um aumento bastante expressivo da quantidade de mutantes que aparecem, né? Então,
todo sistema de reparo é uma coisa que tem natureza conservadora. E se a gente vê sexo como uma forma de reparar genomas uns com relação aos outros, né, você pode pensar no sexo de uma forma totalmente diferente. Bem, era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Tá, então é isso. Muito obrigado.